Questão de número 9. A questão do número 9 aborda duas rodovias que se cruzam na cidade A. São duas rodovias retilíneas e se cruzam perpendicularmente. Ela também traz que a distância de A até B é de 60 km e de A até C é de 80 km. A questão aqui é qual seria a menor distância entre A e a rodovia. Sabemos que a menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Mas não é só isso, né, Veraldo? Tem que ser uma linha reta Perpendicular. E agora, hein? Vamos então traçar uma linha reta perpendicular, partindo aqui de A até a rodovia. Ela tem que ser perpendicular. Muito bem. Para trabalhar essa ideia, vamos então ver se a gente consegue utilizar semelhança de triângulos. Quem sabe a gente consiga. Vamos puxar para a nossa lousa o triângulo ABC primeiro. Vou fazer ele com a base na horizontal. Então aqui seria o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C. Ângulo reto em A. Ele tem de A até B? De A até B, 60 km. De A até C? 80 km. Muito bem. Agora eu vou pegar o outro triângulo. Qual outro triângulo? O triângulo formado pela perpendicular aqui, até C, e de C até A. Esse triângulo eu vou criar um ponto aqui, um ponto chamado ponto M. Vou colocá-lo também na mesma posição para a gente poder ver melhor. Vamos lá. Aqui embaixo eu tenho o ponto M. É um M maiúsculo, viu? Apesar de ser feio assim, é um M maiúsculo. Aqui em cima o ponto A. E, por fim, o vértice C. Esse triângulo menor, nós temos uma medida, a medida de A até C, que é 80 km. O que nós queremos saber? A medida de A até M. E podemos dar um nome qualquer para ela, né, Veraldo? Vamos chamar de E, em homenagem a você, meu amigo? Pode ser. Muito bem. Vamos então agora estabelecer alguma relação de proporcionalidade. Primeiro temos que saber se são semelhantes. Será que são semelhantes? O que eu posso notar aqui é que tanto o triângulo ABC quanto o triângulo MAC possuem ângulo reto. Mas isso não basta para eles serem semelhantes. Para eles serem semelhantes, nós temos que ter mais do que isso. Vamos então observar com mais atenção. Porque eu não sei se vocês repararam, mas aqui nós temos um ângulo em comum. O ângulo formado pelo vértice C, ele é comum tanto no triângulo ABC como no triângulo MAC. Esse vértice aqui esse vértice C formou um ângulo congruente nos dois triângulos. Se tenho dois ângulos congruentes, já tenho um caso de semelhança de triângulos, porque o triângulo, a soma dos ângulos internos dele é sempre 180 graus. Se eu já sei 2 e 2 são iguais, não tem como o terceiro ter um valor diferente. Se são semelhantes, agora já posso estabelecer a ideia da constante de proporcionalidade. Mas para isso, antes, eu preciso descobrir qual o valor da hipotenusa no triângulo maior. Porque ele não traz aqui qual o valor da hipotenusa. E eu vou precisar desse valor para trabalhar, porque aqui do outro lado eu tenho a hipotenusa. Muito bem, como é que nós poderíamos fazer isso, Everaldo? Através do Teorema de Pitágoras, Rodrigo. Opa, vamos chamar então o titio Piti. Teorema de Pitágoras. Relembrando, no Teorema de Pitágoras temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso implica que esse valor que eu quero descobrir aqui, no caso vou chamar de x por enquanto, x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Muito bem, x ao quadrado é igual
60 vezes 60 dá 3.600. 80 vezes 80 dá 6.400. Você pode até estar pensando em, nossa, como é inteligente, como é que sabe disso? Eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que 6 vezes 6 dá 36, 8 vezes 8 dá 64. E o que eu fiz? A mesma coisa que a gente faz quando está trabalhando com múltiplo de 10. Conforme o expoente é o número de zeros que eu coloco. X ao quadrado é igual a 3.600 mais 6.400, o que dá, então, 10.000. Muito bem, Everaldo. Agora me diz uma coisa importante. Qual a raiz quadrada de 10.000? Cortando os dois zeros desse número, né? Nós vamos obter 100, Rodrigo. Ah, muito bem. Você simplificou, né? Você fez o Raiz processo quadrada contrário. de números com zeros, né? Você tira dois zeros e deixa um apenas no resultado. Raiz de 1 é 1. Cada dois zeros na raiz gera um zero como resultado. Então, o resultado é 100. Muito bem. É uma regra prática, uma ideia para a gente poder deixar nossos cálculos mais ágeis. Agora, aproveitando essa ideia, vamos para a proporcionalidade. Eu vou estabelecer uma proporcionalidade do menor para o maior para que a incógnita fique no numerador e facilite os cálculos. Muito bem. Hipotenusa do menor, Everaldo? 80 km. Hipotenusa do maior? 100 km. Lado esquerdo do menor? Letra E. Que é o que queremos descobrir. Certo. Lado esquerdo do maior? 60 km. Primeira coisa que eu posso fazer para facilitar meus cálculos é já simplificar, ou seja, dividir o numerador e o denominador por 10. Isso desaparece com esses zeros aqui. Aí, na hora que eu for multiplicar em cruz, tem outra coisa bastante interessante. Por quê? Porque a hora que o 60 vier para o numerador, ele tem aqui um zero, ou seja, eu posso dividi-lo por 10. E aqui eu também posso dividir por 10. Então, eu já posso simplificar e fica apenas 6 vezes 8. Quer dizer que esse valor que eu estou procurando é de 6 vezes 8, o que dá, Everaldo? 48. 48 o quê? Quilômetros, Rodrigo. Quilômetros. A menor distância entre A e a rodovia, então, é de 48 quilômetros. Alternativa? Letra A. Tá, conforme o gabarito, é uma questão de nível difícil segundo a pré-calibragem. Essa questão tem uma idêntica no caderno do currículo, Everaldo? Com certeza, Rodrigo. No caderno do professor, na página 32, no caderno do aluno, na página 33. Uma questão idêntica com os mesmos dados. Com certeza você, professor, já teve a oportunidade de abordar essa questão com o seu aluno. E lembrando também, na resolução das recomendações pedagógicas, ele traz as relações métricas do triângulo retângulo. Mas lembramos a você, professor, que é importante você fazer com que o seu aluno consiga enxergar os dois triângulos semelhantes nessa figura apresentada nessa questão. Através dessa interpretação, as relações ficarão mais simplificadas, ok? Se fosse pelas relações métricas, que também é trabalhado na situação de aprendizagem, ele poderia também fazer daquele formato que a gente tem, né? Que a gente poderia chamar, como eu chamei aqui esse pedacinho aqui de M, poderia chamar o outro de N, né? E eu teria aqui que essa distância de A até a rodovia, o quadrado dela é a mesma coisa que esse M vezes esse N. Aí tem uma relação métrica que sai bem rapidinho no resultado, né, Veraldo? Com certeza, Rodrigo. Mas essa ideia só é formada após ser trabalhado com semelhança de triângulos. Após entendido semelhança de triângulo. Muito bem.